Boa noite, galera. Boa noite, gente. Hoje nós viemos aqui para dar continuidade na nossa matéria de semiologia. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é sobre a higiene. Vamos começar pelo banho de leito. Gente, o banho de leito ele é dado para pacientes que por algum motivo, alguma razão, ele não tem condições de tomar o banho de aspersão, que é o banho de chuveiro. Esse paciente ele pode estar ou restrito ao leito por ter feito algum procedimento cirúrgico, como nas cirurgias ortopédicas de quadril, fêmur, ou um paciente já debilitado, acamado, um idoso frágil, já demenciado, com doenças como Alzheimer ou outras doenças. Enfim, para esses pacientes que não têm condições de ir ao chuveiro, damos então o banho de leito. O banho ele é uma necessidade do paciente, tanto para a higiene como para a prevenção também de outras doenças infecciosas. Tá? O banho também ele proporciona o bem-estar do paciente, né? Mas lembrando que a gente tem que realizar o banho, a higiene pessoal do paciente, de acordo com as preferências do paciente. Então, nós que trabalhamos no hospital, a gente habitualmente, né? A gente tem mania de querer dar o banho sempre no período matutino, sempre na parte da manhã, e a gente tem que lembrar que às vezes é um paciente que a vida inteira tomou banho antes de dormir durante a noite. E não é porque ele está no hospital que a gente tem que tirar esse valor que ele carrega com ele, né? Essa preferência que ele carrega com ele. Então, o banho, mesmo que seja no leito, ele tem que ser de acordo com as preferências do paciente, né? Às vezes com o sabão que o paciente gosta, às vezes com o shampoo que o paciente gosta. Então, a gente tem que se adequar para a gente poder preservar as preferências que esse paciente traz consigo, para a gente deixar ele o mais confortável, proporcionar um ambiente de mais bem-estar possível para esse paciente. Exatamente. Nas preferências do paciente, a gente também inclui alguns pequenos detalhes, como, por exemplo, será que esse paciente quer lavar mesmo o cabelo hoje? Não. Talvez ele tenha lavado ontem, no dia de hoje ele não quer. Hoje ele quer só o banho mesmo. Talvez esse paciente está muito cansado, muito debilitado, e naquele momento ele pode pedir, hoje eu quero só uma higiene íntima. Em algumas situações, até quando é um paciente que está restrito ao leito por um período limitado, ele também pode pedir uma higiene íntima, pois ele vai ser liberado posteriormente, vai poder levantar, vai poder ir ao chuveiro. Então, ele quer só uma higiene para ele se sentir limpo, se sentir confortável. E depois, quando ele for liberado, ele prefere ir para o chuveiro. Tá? Além disso, também em alguns casos, né, a enfermeira responsável do setor pode até mesmo suspender o banho desse paciente em algum momento. Para a gente iniciar o banho desse paciente, né, a gente tem que ter a certeza que esse paciente está bem, porque a gente vai mudar esse paciente de posição, a gente vai mexer nesse paciente, a gente vai invadir esse paciente, né? A gente vai estar tirando uma autonomia que ele tinha, um cuidado que ele tinha e vai estar fazendo. Então, a gente tem que estar atento, inclusive, aos sinais vitais. Será que esse paciente está com a respiração adequada? Será que ele está com a saturação adequada? Será que eu consigo virar esse paciente de posição? Se for, por exemplo, um paciente que estiver com alguma alteração cardíaca, alguma alteração pulmonar, a gente tem que tomar bastante cuidado. Às vezes, no simples fato de eu movimentar o paciente numa posição lateral, esse paciente pode desaturar, ter uma queda, né, de saturação, ficar fazendo até uma hipoxemia. Então, eu tenho que ficar muito atenta. Às vezes, a gente tem que instalar um oxigênio no paciente para poder simplesmente dar um banho. A gente está falando de pacientes graves, né? Pacientes que podem, inclusive, estar num leito de UTI, né? Da unidade de terapia intensiva, às vezes num leito de uma clínica, mas pode também estar em cuidado de finitude, né? Cuidados paliativos. E aí a gente vai ver, avaliar as condições desse paciente, se o banho realmente, naquele momento, ele é necessário todos os dias, com uma frequência tão grande, tá? A gente sabe que tem muitos idosos que eles não gostam de tomar banho. A gente sempre insiste, a gente quer tomar banho porque a gente acha que o banho vai gerar um bem-estar, né? Porque a maioria das pessoas gosta, mas a gente tem que respeitar também aqueles que não estão habituados, né? Por mais que previna doenças, né? Se o paciente tiver com a região íntima limpa, adequada, não tiver, né, com mau cheiro, a gente tem que respeitar as preferências desse paciente, tá, pessoal? Então, certo? Agora nós vamos começar com a nossa prática. Primeiro eu vou falar para vocês um pouco dos materiais que a gente
gente utiliza para esse banho de leito, tá? Então, a gente precisa de bacia, pelo menos 2 bacias a gente precisa, uma que vai estar água com o sabonete do paciente e a outra que vai conter água limpa. Pessoal, lembrando que na maioria dos hospitais a gente tem o carrinho de banho. É um carrinho onde a gente consegue preparar todo o material para levar no leito do paciente. Quando a gente entra no quarto para dar o banho, a gente já tem que estar com o material todo separado. Normalmente a gente organiza esse material no carrinho de banho, tá? Exatamente. No nosso carrinho a gente não só vai colocar o material do banho do paciente, mas também material de curativo, já vem tudo incluso nesse carrinho, porque a gente vai fazer o serviço completo, tá? Em resumo. No mínimo, como eu disse para vocês, a gente precisa de pelo menos 2 bacias. Se esse paciente for lavar o cabelo, eu preciso de uma 3ª bacia, para na hora que eu for lavar o cabelo dele, eu conseguir levantar a cabeça e escoar a água nessa bacia. Eu consigo jogar aqui com um jarro ou com a própria bacia mesmo, a água limpa, e escoando ali, tá? A gente vai precisar também de sabão. Normalmente é o sabão do paciente. Ele tem o seu sabonete, ou seja, líquido, em barra, o sabonete de preferência dele. O shampoo, que é para lavar o cabelo dele. Escova de dente, pasta de dente, são itens pessoais, tá? Se não tiver, a gente usa do hospital. Se não tiver, a gente usa do hospital. Fralda também normalmente é do paciente, se não tem também usamos a do hospital. Creme hidratante, a gente nunca pode esquecer de hidratar o paciente, tá? Isso previne lesões de pele. Precisamos também de uma cuba para fazer higiene oral, tá? Aqui também essa outra cubinha que é onde a gente coloca o enxaguante bucal, tá? Para alguns pacientes a gente vai usar enxaguante bucal, para outros pacientes a gente vai fazer escovação mesmo, com escova e pasta de dente. Depende das condições clínicas desse paciente. Caso o paciente não tenha condições, né, de receber a escovação ou de realizar a própria escovação, a gente vai estar usando uma pinça, né? Essa aqui é a pinça de Kelly, com uma gazinha que a gente vai estar fazendo, né, a higienização oral, né, que previne várias infecções, inclusive pulmonares, com a gaze. Então, a gente vai estar usando enxaguante bucal para estar limpando os dentes e toda a cavidade desse paciente. Se o paciente tiver condição de escovar o dente, ótimo, ele vai escovar com a escova e com a pasta dele, senão a gente faz a higiene. Ou a gente faz com essa pinça, ou então a gente pode também, no hospital, normalmente, a gente enrola um palitinho, né, aqueles palitinhos parecidos com palitinho de picolé, na gaze e também limpa, porque isso é descartável e vai para o lixo. Na falta desse, a gente usa a pinça, né, que ela é esterilizada e pode ser usada mais que uma vez. Vamos precisar também de toalha. Vamos precisar de uma toalha de banho e uma toalha de rosto. Pelo menos 2 toalhas, tá? A gente vai precisar também, pessoal, de prestar bastante atenção, porque no momento que a gente dá o banho no paciente, a gente vai fazer toda a troca de roupa de cama. Então, como a gente vai molhar o paciente, a gente vai lavar o paciente, a gente precisa trocar a roupa de cama. Então, a gente já traz junto no carrinho, né, com o nosso banho já montado. Outra coisa que a gente não falou que nós precisamos são compressas de banho. Essas compressas elas podem ser tanto descartáveis como podem ser laváveis de pano que depois são reutilizadas, tá? Alguns hospitais, né, que vocês possam, né, trabalhar futuramente, trabalham com banho através do lenço umedecido. Então, tem alguns hospitais que eles dão os banhos de lenço, né? Pega aqueles lenços parecidos com aqueles de bebê que a gente já conhece e dá o banho todo de lencinho, daí não usa água e sabão. Mas a gente, né, nos hospitais, né, mais conhecidos da região, a gente dá o banho tradicional, com água e sabão mesmo, tá? Então, vamos começar. A primeira regra para um banho de leito, céfalo-caudal. Primeiro, a gente começa pela cabeça. Então, inicialmente, o que a gente vai fazer? Higiene oral. Então, ainda com esse paciente, com a cabeceira ainda elevada, na posição Fowler ou semi-Fowler, a gente vai iniciar a higiene oral. Se esse paciente tem condições para escovação, a gente pode entregar para ele um copinho com água, para ele bochechar um pouco de água, escovar os próprios dentes, se ele tem condições, se não, nós mesmos escovamos. E depois ele vai bochechar com água novamente e vai cuspir naquela cubinha que eu mostrei para vocês.
Se é um paciente debilitado, que não tem condições para escovação, muitas vezes não tem nem dentes, tá? Paciente mais idoso, vai ser feito com a pinça, como a Lorena explicou para vocês. Pessoal, por que o paciente tem que estar sentado? Para não engasgar, para ele não broncoaspirar. Para o líquido que a gente vai colocar na boca dele, a água para enxaguar, não ir para o pulmão. Então, isso é bem importante. Não pode escovar o dente do paciente com ele deitado, beleza? Outra coisa, eu tenho que saber desse paciente para lavar a cabeça se ele deseja ou não. Se ele deseja lavar a cabeça, eu vou lavar com o shampoo da preferência dele, vou colocar uma baciazinha embaixo e vou estar escoando essa água, tá? Lavar o cabelo. Depois que eu terminei de lavar o cabelo, é extremamente importante que eu mantenha esse cabelo na toalha, tá? Eu vou deixar esse cabelo secando enquanto eu lavo o restante do corpo. Pessoal, observem que o tempo inteiro que a gente estava lavando o rosto, né? Os olhos, a boca, fazendo a higiene oral e lavando o cabelo, a gente não tirou a roupa do paciente. Por que a gente não tirou a roupa do paciente? Primeiro, a gente precisa preservar a privacidade desse paciente, a integridade desse paciente. A gente está lidando com uma pessoa, né? Então, não tem necessidade de eu deixar as mamas, né? Os órgãos genitais expostos se eu não estou lavando. Além disso, os pacientes, principalmente os idosos, eles têm uma tendência a perder o calor de uma forma muito rápida. Então, eles podem fazer hipotermia, ficar com a temperatura muito baixa. Então, a temperatura do ambiente também é importante. Se a gente vai dar um banho de leito, a gente precisa desligar o ar-condicionado, desligar os ventiladores, fechar as janelas, para esse paciente não ter uma perda de calor, né? Porque esse banho pode ser que seja demorado e ele vai estar molhado, então ele vai sentir frio. Então, a gente tem que pensar no bem-estar, né, dessa pessoa. A gente está cuidando de alguém. Agora que eu já lavei a cabeça, eu vou deixar secando e eu vou iniciar tirando a roupa do paciente. Gente, lembrando, um banho de leito, ele nunca pode ser dado por um técnico sozinho. Sempre tem que ter duas pessoas, tá? Por isso que a gente sempre fala e reforça para vocês. O trabalho de enfermagem é um trabalho em equipe obrigatório, ele não é um trabalho em equipe opcional, né? Vocês que estão entrando agora para o mundo da enfermagem já tem que ter um espírito de equipe. A gente sempre vai trabalhar em conjunto, né? O banho de leito é necessário 2 pessoas no mínimo. Às vezes, se o paciente for obeso, a gente precisa até de 3, tá, pessoal? Então, é sempre em conjunto, tá? A gente nunca consegue. Por quê? Eu não consigo virar um paciente sozinho. Eu preciso de uma ajuda. Eu preciso segurar esse paciente e garantir que esse paciente não vai cair da cama, tá? É uma das nossas metas também, a segurança do paciente. Eu não posso fazer esse paciente correr risco nenhum, tá? Então, eu vou tirar a roupa desse paciente para dar sequência no banho. Nós podemos tirar a roupa desse paciente e manter ele coberto aqui. Ou, de repente, eu tirei a roupa dele, mas ele continua com a fralda descartável. Não preciso expor as partes íntimas do paciente. Eu vou sempre expor a parte que eu for lavar. Então, Exato. Se eu estou lavando o tórax, eu não tenho necessidade de descobrir toda a parte. E assim por diante. Se eu terminei de lavar o tórax, depois eu posso muito bem deixar esse paciente aqui, né, com a toalha, para ele não sentir frio. Tá, pessoal? A gente tem que muitas vezes ter empatia, nos colocar no lugar desse paciente, né? Não é legal a gente ficar descoberto. Quando a gente toma banho na nossa casa, a gente não termina e fica assim na toalha, quentinho. Então, a gente tem que pensar que o paciente também sente frio, né? Às vezes, muito mais que a gente, se ele for idoso. Então, vamos lá. Então, eu vou começar aqui. Eu vou estar com sabão, a Lorena vai estar com a água limpa, tá? Então, molhei a minha compressa, coloquei o sabão do paciente, vou começar lavando. Gente, a gente não pode ser frio no momento do banho. Você tem que pensar que você está invadindo a privacidade de alguém. Então, de preferência, ou converse com o paciente ou com o familiar. Tente falar de um assunto agradável para que ele se sinta bem, para ele não se sentir desconfortável. Então, eu começo aqui passando a compressinha com sabão. A Lorena já vem atrás passando a compressinha com água limpa. No momento que eu passo a compressa com água limpa, que eu estou enxaguando esse paciente, a Priscila já vem atrás de mim para secar esse paciente. Não tem necessidade, gente, de eu lavar todo o corpo do paciente, depois eu enxaguar todo o corpo do paciente e depois eu secar. Eu vou fazendo por partes, tá? Lavei o tórax, enxago e seco, né? E assim por diante.
Depois a gente vai lavar todos os membros, né, inferiores. E quando chega na parte íntima, pessoal, a gente sabe que a gente é profissional da saúde, a gente tem que agir de uma maneira bem ética, né? Se for do sexo masculino ou do sexo feminino, independente disso, nós somos profissionais, a gente vai estar fazendo essa higiene. A gente precisa simplesmente entrar em um acordo com o paciente. Que tem muitas pessoas, a gente fala muito de idoso, né? Porque é o nosso público dentro da clínica médica, dentro dos grandes hospitais, que eles têm preferência, se for mulher, por tomar banho com mulher, né? E às vezes os homens também têm um pouco, né, de objeção, assim, quando pessoas do sexo oposto vai dar o banho. Mas tudo é conversado. A gente tem que explicar que nós somos profissionais, que a gente já está acostumado e está tudo bem. E propiciar um momento agradável ali, sabe? Para ele não ficar constrangido, tá bom? Chegou na parte íntima, é uma parte que a gente tem que ter muita atenção e lavar direitinho, gente. Tem que lavar direitinho. Eu tenho que me preocupar. Se for um pênis, eu tenho que me preocupar em expor a glande, tá? Eu peguei aqui o pênis para mostrar para vocês. Quando é do sexo masculino, se o paciente não tem condição de lavar, porque às vezes ele está restrito, mas ele mesmo consegue movimentar os braços e limpar, né, a região do pênis, a gente deixa essa autonomia para ele, esse autocuidado para ele. Se ele não consegue, a gente tem que se preocupar em limpar debaixo do pênis, entre os testículos, a região escrotal, ânus. A gente tem que expor a glande do paciente, porque a gente sabe que debaixo da glande fica, às vezes, sujidades, né, que podem, inclusive, causar infecção urinária. A gente tem que preocupar com isso. Se for mulher, né, lembrando lá da anatomia da mulher, da região da vagina, a gente tem os grandes lábios, os pequenos lábios. A gente tem que estar limpando mesmo, lavando, né, entre essas partes para evitar infecção, evitar odor, né, o mau cheiro nas pacientes. Lembrando que se o paciente tiver condições, se ele tiver condições de fazer o autocuidado, a gente deixa com ele. Gente, aqui na parte íntima, a gente tem que se preocupar também se esse paciente faz uso de sonda. Se ele faz uso de sonda, essa higiene ela tem que ser ainda mais rigorosa, porque a sonda, por si só, por ser um procedimento já invasivo, por já estar invadindo o paciente, ela é já uma fonte de contaminação. Então, nós precisamos nos preocupar mais ainda em fazer essa higiene. Como a Lorena disse, se é uma mulher, abrir os grandes lábios, higienizar de forma correta. E se é um homem, expor a glande e também higienizar, deixar bem limpinho, tá? A gente tem que cuidar com os pelos também do paciente, tá? A gente tem que limpar, lavar bem, porque os pelos também são fonte, né, de junção de micro-organismos. E muitos pacientes, eles têm apego aos pelos e a gente tem que respeitar isso também, tá? Higienizamos aqui a região íntima do paciente, vamos terminar de cobrir esse paciente. Não vamos deixar ele exposto, como a gente conversou com vocês. Lembrar de limpar o pé entre os dedinhos também causa ali frieiras, o paciente está muito tempo deitado, parado. A gente tem que limpar entre os dedinhos, não deixar úmido, cuidar com a umidade entre os dedos, porque isso causa micose, né? Frieiras, enfim, várias outras dermatites aí no paciente. O nosso próximo passo agora lavamos a região, a parte da frente do paciente. Agora nós vamos partir para a parte das costas desse paciente. Então eu vou virar ele em decúbito lateral, tá, gente? Eu não vou virar ele em posição ventral, porque esse paciente não vai ficar de cabeça para baixo, né, com o rosto virado para a cama enquanto a gente lava ele. Então é sempre decúbito lateral. Gente, esse momento do decúbito lateral, não só a gente faz a higiene da região das costas, do ânus, do bumbum dele, como também é o momento em que a gente coloca a fralda, troca a roupa de cama, tá? Então aqui... Se tiver curativo, a gente vai trocar os curativos desse paciente, a gente já aproveita o momento do banho para avaliar a pele desse paciente. É um dos momentos que a gente tem de maior observação no paciente. A gente aproveita a hora do banho, que a gente está vendo todo o corpo exposto do paciente para ver se ele tem risco de lesão por pressão, se ele tem algum hematoma, se ele tem alguma dermatite. A gente aproveita esse momento, tá? Para ver. Gente, lembrando a região sacral. Isso, pacientes acamados, a maior parte dos pacientes acamados possuem lesão em região sacral, nem que seja em estágio 1. Que é só a hiperemia, que não tem, que a pele ainda não abriu, que ainda não rompeu a primeira camada da pele. Então, nem que seja uma hiperemia, pode apresentar. Esses pacientes apresentar. Então, o banho é o momento em que a gente avalia, que a gente vai ver
vai estar exposto, vamos avaliar, vamos ver, olha, ele tem uma hiperemia, precisamos de fazer um decúbito mais rigoroso, precisamos de vamos colocar o quê? Vamos hidratar essa região, vamos usar um Cavilon, vamos usar uma placa de hidrocolóide, o que a gente vai usar para proteger essa região? O que a gente vai fazer para a gente evitar que essa pele abra, que ela rompa? Esse cuidado, gente, é nosso. O cuidado de mudança de decúbito é nosso, é da enfermagem. Então, as lesões por pressão, a mudança de decúbito, isso tudo faz parte do nosso cuidado. Por isso que é tão importante o momento do banho. A gente vai avaliar esse paciente e lembrar de sempre hidratar. Quanto maior a hidratação, melhor. A gente vai ter limpado, né, lavado, secado, trocado a fralda. Nesse momento tem uma técnica que vocês vão aprender depois também, que é a técnica da troca de roupa de cama, que a gente já consegue trocar junto na hora do banho. Esse paciente está de banho tomado, eu vou lembrar de colocar sempre a fralda nesse paciente, a camisola do hospital de preferência. Nesse momento eu vou avaliar os dispositivos, se o acesso venoso dele está pérvio, se esse paciente está tranquilo, né? E aí a gente vai promover o ambiente de bem-estar e de higiene corpórea para esse paciente. A gente falou muito do curativo aqui para lesões por pressão, mas também esse paciente pode ser um paciente cirúrgico, como eu falei para vocês. Ele pode ter feito uma cirurgia, artroplastia de quadril, tem aqui uma lesão, uma ferida operatória cirúrgica, a gente vai abrir, vamos higienizar com soro, gaze, e vamos depois colocar gase micropóreo, ocluir e pronto, está finalizado esse nosso paciente. Mas fiquem curiosos que o assunto de curativos é para uma outra aula bem interessante que a gente vai falar sobre feridas e curativos e lesões por pressão, que é bem legal, que é um cuidado muito nosso da enfermagem também. E que a gente tem que ter muito orgulho, porque paciente sem lesão é 100% enfermagem, tá, 100% gente? 100% enfermagem. 100%. Quem fica lá com o paciente o dia inteiro, em 100% do tempo, somos nós. Nós que fazemos as mudanças de decúbito, nós damos os banhos, avaliamos a pele, medicação, higiene, alimentação, tudo com a gente. Pessoal, então, a gente quis pincelar para vocês um pouquinho do banho de leite, a gente espera que tenha sido um pouquinho esclarecedor, né? Na prática, vocês vão ver isso de uma maneira mais efetiva, a gente só quis mostrar mesmo os pontos principais, né, para vocês. Às vezes muda uma coisinha ou outra, de um hospital para outro, uma regrinha ou outra, mas essa é a forma geral que a gente faz. A gente agradece pela atenção, a gente está à disposição para qualquer tipo de dúvida, tá bom? Continue seguindo o Instituto SS no YouTube e curtam lá o nosso vídeo. Se inscrevam no nosso canal e compartilhem.